primeiros resultados oficiais da eleição presidencial, pouco mais de 20 pessoas sabiam de tudo no Tribunal Superior Eleitoral. Às 7h32, só o restrito grupo testemunhou o momento decisivo da eleição. A candidata do PT ultrapassou o candidato do PSDB e assumiu a liderança. A informação é: Dilma está reeleita. Que a gente consiga derrubar essa tentativa de enterrar o voto impresso, para que nós consigamos, pela primeira vez, ter uma eleição com urnas eletrônicas ao lado de uma urna de papel. Mas a presidente Dilma Rousseff vetou esse artigo da lei. Para o Palácio do Planalto, a instalação das impressoras nas urnas eletrônicas vai custar caro. E o projeto não deixa claro de onde vai sair o dinheiro. O tema voltou ao Congresso neste ano. Senadores e deputados aprovaram uma nova lei para obrigar a impressão do voto. Há poucos meses da eleição, a Corte alega que a implementação custaria em torno de 1,8 bilhões de reais para a implementação das impressoras e que faltam recursos diante do alto custo da medida. Senhores telespectadores do Brasil, quase às portas das eleições, faltando apenas 5 meses e já um pouco menos de 5 meses, vem o Tribunal Superior Eleitoral emitir uma resolução em visível e notório descumprimento, em afronta à lei, propondo o voto impresso de forma gradual, aos poucos e bem aos poucos, começando por 5% nas eleições deste ano. Por que estão fazendo isso? A troca de quê? O TSE teve tempo mais do que suficiente para se adequar de 2015 para agora e para o ano que vem. Serão 3 anos. Nossa república está à beira do abismo. Se os senhores não se colocarem em pé e defenderem a sua legitimidade da outorga e aceitarem esse abuso de autoridade, acabou a república, excelência. Esse abuso de autoridade acabou a república, excelência. Especialistas alegam em audiência pública que o Tribunal Superior Eleitoral tem demonstrado má vontade e falta de interesse para implementar o sistema de impressão de votos na urna eletrônica. O senhor diria então que essa versão corrente de que o tribunal teria que gastar em torno de 2 bilhões de reais para habilitar o voto impresso, isso não procede? Isso é uma posição de má vontade que encontrou uma forma de inviabilizar o cumprimento da lei com um argumento de falta de orçamento. Há uma resistência, o TSE não quer imprimir o voto, é isso? Senador, infelizmente eu acho que é muito pior que isso. Quando o voto impresso foi aprovado, o TSE decidiu promover uma licitação para definir a empresa que atenderia à implementação da impressora. O edital TSE 106/2017 vinha acompanhado de um termo de confidencialidade que determinava, na segunda cláusula, que as chaves criptográficas de segurança das urnas eletrônicas poderiam ser cedidas para a empresa contratada. Sendo que não haveria nenhuma necessidade de entregar o código do sistema eleitoral para uma empresa que tem como responsáveis 3 venezuelanos e um português que não tem nenhum compromisso com a legislação brasileira, inclusive de cumprir o tal termo de sigilo sobre o conteúdo do material dos sistemas que eles receberiam a pretexto de desenvolver o voto impresso. Isso, o que está no edital de licitação para implementar o voto impresso esse ano, a meu ver, é um ato de traição à soberania nacional. O sistema eleitoral mais perfeito do mundo. Em sessões diferentes, os eleitores disseram que quando foram votar, digitavam os números corretamente, mas na tela aparecia a foto de outro candidato. A dona Maria entrou para votar. Só que, segundo a aposentada, ao digitar os candidatos do 17 na urna, apareciam os candidatos do 13. Quando eu comecei a votar para senador, veio o número 13. E eu não voto no 13. Para governador foi a mesma coisa e para presidente também a mesma coisa, veio o número 13. Eles estão fraudadas. As urnas estão fraudadas. A minha filha acabou de ligar para mim agora que ela votou no 17 e deu 13, que não dá
votar. Ele está dando entrevista agora, que ele votou no 17, Carlos Fernando Haddad. O seu Antônio disse que iria votar em Bolsonaro para presidente. Mas quando digitava os números, aparecia automaticamente o 13 de Fernando Haddad. O empresário falou ainda que o problema foi registrado na ata pelos mesários. Eu fui apertando todos os números, né, que estão aqui, que é a minha colinha. E quando eu apertei o 17 e confirmei que seria o Bolsonaro, apareceu a foto do Haddad e o número 13. O que aconteceu, senhor? Qual que é o seu nome? Meu nome é Ademir, comigo aconteceu o mesmo também, mas quando chegou no governador, aí não foi confirmado e nem no presidente. O governador foi o 30 e o presidente foi o 17, não foi confirmado. Vou corrigir de novo, pela terceira vez, eu vou corrigir de novo. Corrige, a tecla vermelha, número 1, número 7, voto nulo. Apareceu uma foto lá sem eu apertar nada. Então, assim, naquele ímpeto de aparecer aquela foto, que não era o que eu queria, que exatamente era o que eu não desejava, e eu fiquei nervosa, não apertei nada. E aí, então, provavelmente deve ter sido anulado. E aí, disseram para mim que expirou o meu tempo de votar. Na hora de votar, eu votei em todos os outros candidatos, mas quando chega para votar para presidente, a urna cancela, né, dá a finalização, sim, a gente votar para presidente. Gente, eu tô fazendo um boletim de ocorrência, eu acabei de votar, eu fui votar. Quando eu fui digitar o presidente, eu digitei 17, apareceu só o número, não apareceu a foto do Bolsonaro e embaixo estava escrito voto nulo. O que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa, fui votar, consegui votar em todos os outros candidatos, na hora de votar para presidente, a urna mostrou a foto, eu digitei devagar, porque estão divulgando que o TRE está falando que a pessoa digita rápido e não dá certo, né? Eu digitei devagar, apareceu a foto, aí na hora de apertar confirma, simplesmente finalizou, ou seja, meu voto para presidente não foi computado. Todos os votos brasileiros são feitos pelo coletor DRE. E o Brasil é o único país do mundo com um sistema 100% eletrônico e sem nenhuma confirmação de voto impresso. Como resposta aos pedidos frequentes por maior transparência no processo eleitoral, em 2009 o TSE passou a permitir testes públicos de segurança. Investigadores pré-aprovados podiam testar de forma limitada as urnas eletrônicas. A primeira edição com acesso ao código-fonte do sistema foi realizada em 2012, quando uma equipe conseguiu quebrar o sigilo do voto e documentar problemas de segurança que tornava inseguro o armazenamento e compartilhamento das chaves criptográficas. E aí, todas as funções agora da LibAPI Login, se uma delas fossem chamadas, imprimiria na tela a palavra fraude. E foi isso que aconteceu. Carregamos o software na urna e imprimimos na tela fraude. Também mudamos a biblioteca de log para, por exemplo, quando imprimia info, quando era para imprimir algo de informação, nós colocávamos XXX, e aí quando ia ver o log dos eventos na urna, via lá que realmente foi adulterado. Imprimir lá XXX. O principal, também mostramos como quebrar o sigilo do voto, provamos que tínhamos total controle sobre a urna, invadimos a urna. Foi demonstrado que era possível impedir o armazenamento de votos na memória. O evento do teste foi encerrado pelo TSE, antes que a equipe tentasse manipular os votos que seriam armazenados. Quando precisou se defender, o Tribunal Superior Eleitoral tenta alegar que as urnas têm proteção contra invasões externas. Ela é um dispositivo que foi desenvolvido e concebido justamente com essa diretriz de não ter conexão nenhuma com nenhum equipamento de rede. Então, para um hacker que invade a NASA ou o Pentágono, ele teria que ter a urna eletrônica em seu domínio. O que o representante do TSE parece não ter entendido é que a população desconfiava do próprio TSE. Portanto, esses sistemas são especialmente vulneráveis ao que a gente chama de fraude interna. Um programador mal intencionado que de repente trabalha no tribunal e tem acesso privilegiado ao sistema e está na posição também privilegiada para montar uma fraude em larga escala, talvez indetectável se ele for sofisticado o suficiente. De qualquer forma, a gente conseguiu contornar todas essas restrições e exploramos uma sequência de vulnerabilidades durante os testes, que permitiram a gente chegar até o ponto de adulterar o software de votação para injetar código de nossa autoria para ser executado no ambiente da urna eletrônica. Então, o exemplo que foi dado, por exemplo, para o professor, foi identificado uma fragilidade e ela foi corrigida.
imediatamente corrigida. Tomara, quantas outras devem existir nesses 13 milhões? Inclusive, nós convidamos o professor para testar novamente depois que foi corrigido e estamos esperando a sua presença lá para testar. Isso não é verdade, assim. Né? A gente teve uma série de reuniões e isso não é verdade. Então a gente está esperando que... Às 17 horas, quando as primeiras urnas foram fechadas, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, fez uma declaração alegando que é inaceitável tentar fazer crer que as urnas são frágeis e passíveis de fraude. Jungmann concluiu dizendo que estão chegando aos responsáveis pelas fake news e que eles serão denunciados pelo Ministério Público e enquadrados em falsidade ideológica ou crime contra a honra. Prestem atenção, o que esse sujeito disse? Ele não disse que as fraudes estão sendo investigadas ou que as possibilidades de fraudes estão sendo investigadas. Ele disse que aqueles que denunciaram as fraudes estão sendo investigados. Então, nessas poucas linhas, seu ministro, você cometeu 3 crimes. 3 crimes. Primeiro, prevaricação. Você deixou de cumprir o seu dever de ofício, que é investigar as denúncias em vez de intimidar os denunciantes. Segundo, você praticou o crime de ameaça, que é ameaçar de trazer um dano injusto a uma pessoa, tá certo? E terceiro, você cometeu o crime de constrangimento ilegal, que é impedir a pessoa de fazer o que a lei permite. 3 crimes em 2 minutos. Isso bem mostra a natureza dessa sua mente porca, né? Então, em primeiro lugar, ele deu essa entrevista poucas horas depois da eleição. Já havia ali milhares de denúncias. Como é possível esse sujeito dizer que investigou? Quando você digita o código do seu candidato na urna, aparece o nome, o seu partido e a foto dele. Ao apertar confirma, você espera que o seu voto seja contabilizado para ele. Mas você tem certeza disso? O sistema eleitoral mais perfeito do mundo. Tem como responsáveis 3 venezuelanos e um português que não tem nenhum compromisso com a legislação brasileira, inclusive de cumprir o tal termo de sigilo sobre o conteúdo do material dos sistemas que eles receberiam a pretexto de desenvolver o voto impresso. Isso, o que está no edital de licitação para implementar o voto impresso esse ano, a meu ver, é um ato de traição à soberania nacional. Você espera que o seu voto seja contabilizado para ele. Mas você tem certeza disso? E assim ficamos nós. 140 milhões de eleitores, 200 milhões de brasileiros, acreditando que o nosso voto foi contabilizado corretamente, pelo simples fato de não ser possível provar que não foi. A eleição brasileira passou a ser um exercício de democracia e uma profissão de fé. Então refazemos a pergunta: por que a resistência em aceitar a impressão do voto diante da tamanha fragilidade de nosso processo eleitoral? Não há melhor auditor do que o próprio eleitor. É ele quem deve ver materializar-se no papel a sua escolha. Somente assim será possível termos algo físico para fazer a contraprova ao resultado eletrônico.